Olá pessoal, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Não pensem que eu esqueci de vocês. Muito pelo contrário, eu sempre levo cada um de vocês que tem paralisia facial no meu coração. Eu sempre sinto vontade de gravar vídeos para poder auxiliar o tratamento de vocês também, dar um pouco de autoestima. Mas eu também tenho os meus momentos, né? Nos últimos dias não tem sido muito fácil. Eu desanimei um pouco também com a fisioterapia, eu tava um pouco triste. O último vídeo que eu fiz, se não me engano, foi em janeiro, né? Já tem aí 4 meses. Mas de qualquer forma, eu vim contar um pouquinho para vocês de como que eu tô me sentindo e como que tá evoluindo o meu tratamento. Em novembro do ano passado, eu contei para vocês que eu fiz a aplicação de toxina, Botox, né? Mas, como já se passou um tempo, eu não pude aplicar novamente porque eu tive muitos ganhos com as orientações das fisioterapias. Então, geralmente, quando a gente continua ganhando bastante movimento, mesmo tendo feito a aplicação de toxina, a gente dá um espaçamento maior. Então, até a minha próxima avaliação, que é de tempos em tempos, a fisioterapeuta ainda vai avaliar o momento exato de aplicar a toxina novamente. Porém, meu povo, tem algumas coisas que já voltaram a me incomodar muito e talvez por isso também que eu tenha dado uma decaída, né, no sentido da aceitação e de me sentir bem com a paralisia. Aqui, como vocês podem ver, a minha testa ela voltou a mover-se, né? Quando a gente aplica o Botox, ela fica igual, né? Nenhuma das duas levantam. Então, fica uniforme e a gente se sente melhor. A cinecinesia no olho, também tô sentindo bastante cinecinesia nessa região onde tem esse suco. Não sei se tá dando pra ver. De vez em quando ele dá umas tremidas, principalmente quando eu tô comendo, que é o que mais me incomoda. Aqui também aparece uma covinha. Vocês aí já devem ter percebido o quanto que isso incomoda. É uma merda, né, gente? Falando português claro. A gente se incomoda, assim, com coisas que, de fato, às vezes as pessoas de fora não percebem, mas que pra gente é nítido e é super incômodo. Então, essa covinha que aparece só desse lado, né? Ela voltou a aparecer. Com a aplicação do Botox, a gente consegue deixá-la uniforme, né? Sem se mover. Mas, como o procedimento já perdeu a força, os incômodos voltaram, né? Esses pequenos detalhes. O sorriso também voltou a abrir muito mais desse lado, né? Por mais que eu tenho trabalhado muito com a físio e aí, gente, eu sempre friso muito aqui a importância de fazer as orientações de forma correta, fazer os exercícios, porque toda essa melhora a gente só consegue com muito esforço, tá? Nada vai cair do céu também. Eu sei que é um saco fazer fisioterapia, eu sei que muitas vezes a gente não tem tempo, a gente desanima, as evoluções que a gente vê são muito pequenas, então tem horas que a gente tem vontade de desistir de tudo, mas a gente precisa se apegar justamente nessas pequenas melhoras, né? Que é o que vai fazer chegar no resultado final que a gente almeja. Então, eu sempre levo muito ao pé da letra todas as orientações da equipe fantástica da Grazi Faeli, né? Inclusive, a minha gratidão eterna a essa equipe maravilhosa, principalmente a Grazi e a Tamise Aguiar, que tem me atendido ultimamente. E sem elas nada disso seria possível, então a minha gratidão eterna de todo o meu coração. São profissionais incríveis que não só tratam da paralisia facial, mas também do nosso bem-estar. Voltando. Eu não costumo seguir um roteiro nesses vídeos, porque
Eu sinto que é muito mais, assim, um bate-papo nosso, né? Um discurso que a gente faz. E eu prefiro porque eu acho que na prática, né, na vida real, não é bem um roteiro. Principalmente a gente que tem paralisia facial, a gente sabe que a coisa se torna ali tudo muito bagunçado, tudo muito confuso, uma montanha russa, cada dia tá de um jeito. Então eu prefiro ir falando conforme vai me soando na mente as coisas mais importantes, né? Voltando para as orientações dos exercícios da fisioterapia, é imprescindível que a gente leve realmente ao pé da letra, tenha comprometimento, faça. Mesmo, conseguiu fazer uma vez na semana, 2 vezes na semana, tá ótimo, mas é muito importante que seja feito para que realmente a gente perceba um resultado satisfatório, tá? Em relação ao Botox, é isso. Muito provavelmente daqui 1 ou 2 meses eu vou poder fazer novamente, mas enquanto isso, gente, tem que aturar, tem que, de certa forma, ir condicionando a mente de que a paralisia facial não nos define. E assim, eu sei que na prática é muito mais difícil porque eu sinto isso na pele, tá? Mas é importante também que a gente busque novas formas de beleza, sabe? Que a gente saia um pouco dessa caixinha de rostinho perfeito, de corpinho perfeito, porque a gente precisa expandir, né? Como seres humanos, como pessoas, como indivíduos que sofrem, que têm as suas próprias individualidades, particularidades, características, né? Que muitas vezes não é bem como a gente gostaria. Então, acho que a gente precisa expandir um pouco essa questão, sabe? De enxergar outros tipos de beleza e se apegar a isso. E uma dica muito importante que eu dou também, neste momento, principalmente para quem acaba de ter paralisia facial, eu não tô pedindo para cortar vínculos, tá, gente? Mas eu acho super importante também que a gente evite pessoas que são muito focadas em aparência, em beleza, né, ali dentro do padrãozinho imposto pela sociedade. Pessoas muito Instagram, sabe? Muito ali, algo muito falso, muito irreal, porque a gente acaba se sentindo muito mal e aí a tendência é a gente ir pro buraco, né? Até porque ninguém gostaria que o seu rostinho estivesse diferente. E eu não digo feio, e não é clichê, tá, gente? Não é pra fazer com que vocês se sintam melhores, não. Mas é real, tem um brilho especial dentro de nós que só a gente tem. Então, eu acredito que não seja feio, sabe? Tem horas que eu mesma sinto raiva do meu sorriso. Acho que essa é a palavra adequada. Eu sinto raiva do meu olho, que não fecha adequadamente. Mas é aquilo que eu sempre falo. A gente já teve a paralisia facial, já aconteceu. A gente pode mudar o fato? Não. A gente pode mudar a forma como a gente encara tudo isso, né? Não é o fim do mundo. A gente tem a nossa beleza, o nosso brilho, e isso não se altera. Pelo menos não para as pessoas que amam a gente de verdade. Isso não vai se alterar. Agora, para aquelas pessoas que podem sentir algo negativo em relação a isso, bom, também não é o tipo de gente que a gente quer pra nossa vida, né? Concordam? Então, eu acho que a gente não tá perdendo nada, pelo contrário, né? Em certo ponto a gente tá até ganhando. Em relação ao meu olho, eu sinto que ele tá fechando muito mais, eu consigo ter muito mais controle do fechamento do olho. Uma técnica que a gente tem utilizado muito na fisioterapia, na abordagem que a Grazi utiliza, é a gente imaginar como se fosse uma lanterna do lado sem a paralisia. Então a gente imagina uma luz forte, como se fosse uma lanterna, e a gente tenta levar essa luz para o outro lado do rosto. Então, seja aqui no sorriso, seja na testa, seja no olho, e isso vai fazer com que o outro lado automaticamente queira imitar o lado
Bom, então o olho fecha melhor, com muito mais suavidade. Isso é treino e isso, mais uma vez, com fisioterapia. Os milagres não acontecem da noite pro dia. Mas todos esses exercícios, quando for sorrir, sempre imaginar uma lanterna aqui do lado esquerdo, que de forma que o lado paralisado entenda o movimento correto, né? Então ele vai acabar acompanhando o movimento adequado. E isso tem surtido muito efeito, gente. São novos estudos da paralisia, algo que realmente assim tem avançado muito, sabe? E aí eu posso falar por experiência própria. Isso tem me ajudado bastante. E aí, durante o dia, assim, várias vezes ao dia, você pode, de repente, sentiu que a testa tá muito contraída. Imagina uma lanterna desse lado, relaxando. Automaticamente também vai relaxar o olho, o couro cabeludo e o rosto vai soltando, vai se tornando mais leve. Bom, é isso, não quero deixar o vídeo muito comprido, espero que vocês tenham gostado. Depois eu volto para falar mais um pouquinho com vocês. Um beijo enorme no coração de cada um. Vamos em frente, na luta e nada de desistir. A gente pode parar para descansar, mas desistir jamais, tá bom? Um beijo, gente, fiquem bem.